Olá, meus amados irmãos. Bom dia, paz do Senhor. Nesse momento nós vamos compartilhar mais um texto da palavra do Senhor. Eu creio que, como sempre eu costumo dizer, é um privilégio, quando nós temos essa oportunidade de poder compartilhar aquilo que é a palavra do Senhor, porque é por meio de onde Ele opera em nossas vidas, de todas as formas, em todo sentido e aspecto, é por meio da palavra. E eu creio que nós somos um povo privilegiado. E eu quero compartilhar nessa manhã com os amados irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Amós, profeta Amós. E eu tenho a certeza de que Deus irá falar com cada um de nós. E convido você que está do outro lado, de alguma forma, seja por Bíblia física, ou online, acompanhar para que você esteja atento àquilo que o Senhor está dizendo e não fique só naquilo que o ministrante vai falar, mas que você possa concentrar na palavra do Senhor. Amém? Amós capítulo 3, versículo 3 ao 8. Vamos ler? Que diz assim, Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Se levantará o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Versículo 6. Tocará a trombeta na cidade, sem que o povo trema? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te dar graças, porque, Deus, nós entendemos que nós somos um povo privilegiado. Estamos, Deus, nesse momento, Deus, compartilhando, Deus, a Tua palavra, e é por ela que nós vamos caminhar. E pedimos a Ti, Senhor Deus, que abra, Senhor, a luz do nosso entendimento, abra os olhos, Deus, do nosso conhecimento, para que nós conheçamos, Deus, a palavra do Senhor, e venha, Deus, andar de acordo com aquilo que ela nos coloca, nos proporciona como princípios e valores. Deus, nós oramos desde já, dando graças ao Senhor. Toca, Deus, em cada pessoa, cada vida, Deus, que estiver ouvindo essa palavra, para que haja um despertar, Deus, na vida de cada um de nós, como um todo em Tua igreja. Assim nós oramos e desde já damos graças ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amados, esse texto, quando nós olhamos assim, parece que não há uma clareza muito grande do que Deus está querendo dizer, do que Deus está falando, E para isso nós podemos, e acho que temos que voltar bem no começo aqui do livro de Amós, o profeta, que Deus usa para tratar com o povo de Israel especificamente, especialmente. E aí no capítulo 1, do versículo 2, diz assim, Disse ele, quem? Deus, o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz. Versículo 3. Diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Já começamos então a entender. E no capítulo 2, versículo 1, está também escrito assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, por 4, não retirarei o castigo. Versículo 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo. Então aqui, amados, nós entendemos que Deus está falando, eu não gosto nem desse termo, dessa palavra castigo. Eu prefiro a palavra disciplina, porque Deus, Ele nos disciplina. Quando nós referimos a essa palavra castigo, parece que o nosso Deus é um Deus mau, e nós temos então, muitas das vezes, essa percepção de que Deus é um Deus castigador, quando na verdade não é isso. Nosso Deus é um Deus que disciplina. E Ele está tratando aqui, então, leva o profeta Amós
a tratar com o seu povo, o povo escolhido, o povo de Deus. Olha só o versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Deus dizendo através do profeta: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Ou seja, o povo de Israel, como nós sabemos, é um povo escolhido por Deus. Foi determinado por Deus, escolhido por Deus, é um povo de Deus. Então, diante dessas circunstâncias, nós podemos então agora caminhar na compreensão do que o profeta está trazendo para esse povo, tratando diretamente, especificamente, trazendo os resultados lá de trás e mostrando para esta nação, o povo de Deus, que nós poderíamos colocar como igreja, né, também, para que haja esse atentamento, esse despertamento, para que essa teoria da qual eles caminhavam, essa visão, essa compreensão que eles tinham, porque eles achavam que por ser esse povo escolhido de Deus, então eles tinham um privilégio, né? E é interessante dizer que no capítulo 1, se não me engano, fala que o rei de Israel era Jeroboão, e esse povo nessa época, eles experimentavam um momento bom, de abundância, de fartura, né? De prosperidade, mas diante de tudo isso, as suas ações, os seus atos e atitudes para com Deus não estavam corretas. Por isso o profeta foi enviado até eles. E o profeta então, com muita sabedoria, com muita graça de Deus na vida dele, ele começa a trilhar e mostrar para esse povo a real situação deles, né? O que é que, diante daquilo que eles pensavam, daquilo que eles colocavam como sendo um povo, digamos assim, especial, né? Porque era um povo escolhido de Deus, tinha certos privilégios. Nós sabemos que isso não é verdade, então o profeta começa a colocar para eles, trazendo a eles esse entendimento e essa realidade que eles estavam equivocados. E Amós com muito jeito, porque se ele chega e bate o martelo de uma forma muito dura, eles com certeza iam se revoltar contra o profeta. Eles não iam aceitar essa palavra. Porque nós sabemos que a natureza humana não mudou de lá para cá. Eu até entendo que, em certo ponto, ela piorou, né? Quando nós recebemos uma palavra de bênção, uma palavra de autoajuda, quando fala das promessas de Deus, fala do amor de Deus, todos nós nos alegramos. E é verdade, nós somos amados por Deus. Mas quando se coloca a justiça de Deus, quando se coloca a retidão de Deus, aí essa palavra já não é mais para mim. Isso acontece nos dias de hoje, né? Então o profeta Amós já sabia disso, que se ele coloca dessa forma, que se ele se levanta dessa maneira, então ele tinha que ter cuidado para manusear a palavra e conduzir esse povo. E aí afunilando, até chegar ao ponto de eles entender, né, ser despertado de uma forma sem se levantar, revoltar contra o profeta. O profeta soube se resguardar. Nos dias de hoje, da mesma forma. O pastor prega uma palavra aqui de alta ajuda, irmãos, tome posse daquilo outro, da bênção, todo mundo quer. Mas quando se coloca a justiça de Deus, aí todo mundo já começa a falar, essa palavra é muito dura, essa palavra não é para mim, essa palavra será que é de Deus? Gera então uma certa dúvida. Querendo ou não, as pessoas tendem a escorregar, né? A não aceitar. E aí Amós começa a falar então. Por isso que o versículo 2 aqui do capítulo 3, ele diz, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, eu vos punirei. Aí agora já entra uma palavra direta, específica, né? Porque eles tinham esse entendimento, essa teoria, de que por ser o povo escolhido de Deus, os outros poderiam ser punidos. Nós vivemos isso nos dias de hoje, não é diferente? Muitas das vezes, muitos de nós cristãos, vendo as pessoas serem punidas lá fora, muitas das vezes até aplaudimos. Não, é isso mesmo que ele merece, né? Nós nos alegramos com a punição dessas pessoas, com a disciplina dessas pessoas, que é justo. Mas quando parte para nós, a coisa vira para o nosso lado, aí nós, muitas das vezes, a tendência é falar, não, eu não mereço isso, não, eu não preciso disso. Quantas vezes nós questionamos, Deus, por que eu, né? Por que essa situação? E aí Amós então entra, trazendo para esse povo, e aí, vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ou seja, o povo de Israel também estava em pecado. Ainda que eles estivessem, amados, e isso é um alerta para nós, muitas das vezes nós entendemos assim, da seguinte forma, se eu estou vivendo uma vida de prosperidade, eu estou agradando a Deus. Será? Isso aqui é um exemplo para nós nos dias de hoje, né? Eles achavam que por estar vivendo esse momento, por ser um povo de Deus, vamos colocar, por ser cristãos, estar vivendo esses dias de abundância, né? Tendo fartura, tendo prosperidade, está tudo bem, e nós estamos bem com Deus. Mas aí ele diz aqui, por todas as vossas iniquidades é que serão punidos. Muitas das vezes, amados, nós estamos bem sim, né? Pela graça e misericórdia
mas não quer dizer que nós estejamos agradando a Deus. Muitas das vezes nós precisamos de rever os nossos conceitos de cristão, né, de igreja, a forma com que nós estamos lidando, a forma com que nós estamos caminhando, a forma com que nós estamos recebendo e também passando para outras vidas, para outras pessoas. Nós temos que rever isso. E aí ele diz aqui, aí ele entra naquela questão de fazer o povo entender que todo efeito ela tem uma causa. E isso é fato, não tem como desprezar isso, não tem como tirar isso. Então ele começa a levar o povo a entender que o efeito que eles estavam vivendo naquele momento tinha uma causa. O efeito daquela punição, daquela palavra, daquela disciplina que o profeta estava trazendo para esta nação, tinha uma causa. E fala que é a iniquidade aqui. No finalzinho do versículo 2 do capítulo 3 está dizendo, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E aí ele faz uma pergunta, né? Ele diz aqui no versículo 3, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Amados, ele leva o povo a entender e ele leva o povo de Israel lá atrás, no Deuteronômio, lá para trás, sobre a aliança de Deus. É possível nós andarmos com Deus se Deus não tivesse uma aliança comigo e com você? Não, não seria possível. Nós só andamos com Deus porque o Senhor fez primeiramente uma aliança comigo e com você. Ele tem uma aliança com a igreja. Tem uma causa para que isso aconteça. De trás desse efeito tem uma causa. Então ele anda conosco. Agora, quando nós paramos para pensar, o que ele está dizendo aqui também, que é o seguinte, quando se coloca uma aliança e eu aceito esta aliança, ou seja, há uma concordância de mim, da minha pessoa para andar com o Senhor, andarmos juntos, eu tenho que concordar com as colocações, as fórmulas que foi colocadas. Sim ou não? Sim. Não tem como eu andar junto com o pastor se eu não concordar com aquilo que o pastor coloca. Não tem como eu andar com a igreja se eu não aceitar aquilo que a igreja coloca. Essa aliança da igreja comigo, há uma concordância. Por isso que ele diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem como vocês andar com Deus se vocês não concordarem, e concordar fala de fazer a vontade do Senhor, de fazer aquilo que assumir os princípios e valores estabelecidos por Deus através dessa aliança, porque ele tem uma aliança, é fato, mas ele tem princípios e valores também estabelecidos para nós, está embutido dentro dessa aliança. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade, né? É por isso que o profeta está dizendo, então levando, conduzindo essas pessoas e aí vai afunilando para chegar até onde ele quer, que as pessoas percebam que o que ele está dizendo não é fruto dele mesmo, mas é fruto do Senhor. Aí ele diz aqui, no versículo 4, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa. Nós sabemos que o profeta Amós era um homem do campo, ele lidava muito com os animais, e ele com certeza tinha reparado muitas das vezes as ações, as atitudes do leão, né? E é interessante que ele aqui faz uma comparação do leão com o Senhor, né? Lembra lá do texto que diz, do leão da tribo de Judá? Se refere a Deus, né? E aí ele coloca como sendo, ele faz uma comparação desse animal com Deus. Ele vai rugir no bosque sem que tenha presa? Não. A gente sabe que o leão, quando ele vai atrair uma presa, ele quer pegar uma presa, ele visualiza a vítima e no momento exato dele dar o bote, ele dá um rugido para que a presa assuste, fica paralisada, e é onde ele consegue ter o êxito, né? Ele consegue alcançar o objetivo dele. Então rugirá o leão no bosque sem que tenha presa, levantará ele no covil a sua voz, se não tiver apanhado nada, não tem como. Então nós vemos que aqui nos leva que todo efeito tem uma causa. Por que ele rugiu? Porque ele viu uma presa, ele tinha um objetivo, ele tinha uma presa, e por isso ele rugiu. Então nós precisamos de entender que o que ele está nos conduzindo a entender aqui, amados, que Deus da mesma forma, todo efeito tem uma causa. Tudo que nós fazemos tem um resultado, seja ele positivo ou negativo. E ele está mostrando para esse povo qual é a causa de Deus estar enviando e permitindo que eles passem por esta provação
e venham ser alertados de que serão disciplinados sim, porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Aí no versículo 5 ele diz assim, ó, cairá a ave no laço em terra sem que houve laço para ela? Existe isso? Não tem como. Não tem como. O efeito do laço estar ali tem uma causa. O homem colocou ele ali. E para apanhar uma presa, né? E aí ele diz assim, se levantará o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não. Eu, na minha época de criança, nós mexíamos muito com laço. Eu não sei se você entende isso, mas a gente saía no mato, cortava uma vara, pegava uma vara bem flexível, e aí você cortava a ponta dela, amarrava o cordão, fazia uma entalha aqui, ó, e amarrava uma corda, um cordão, um cordonete, algo bem forte, e dobrava aquilo, amarrava no chão, armava ele ali, de forma que, e punha comida, né? De forma que quando os pássaros, aqueles maiores, chegavam para comer, aquilo, ele pisava ali e acionava aquilo, então o laço levantava. Então é impossível, o laço não se levanta, porque bateu ali, com certeza você será preso. A presa vai ficar ali, não sai. Então, tudo nós vemos que cada efeito tem uma causa. Foi colocado, se não for colocado, não tem como. Mas foi colocado, e há uma razão para que foi colocado ali. Qual é a causa disso? Tem uma causa. Então, é isso que Deus está nos mostrando através do profeta Amós, né? É tratando desta nação, mas trazendo para nós ao mesmo tempo. Versículo 6. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo trema? Não, não tem como. Amados, isso nós sabemos, e a Bíblia nos conta, nos revela que a trombeta só era acionada quando havia lá o sentinela com a trombeta e havia um momento em que aproximava qualquer pessoa ou qualquer ameaça, essa trombeta ela era acionada, ela tocava. E não tinha como as pessoas ouvir aquele toque sem que se entrasse em pânico ou desespero. Por quê? Porque atrás desse efeito tem uma causa, né? Então, quando tocava a trombeta era sinal de perigo. E quem é que viu o sinal de perigo iminente aí e não se assusta, o seu emocional não seja abalado? Então Deus conduz Amós de uma forma a mostrar para esse povo a sua realidade, para que essas pessoas, para que esse povo entendesse e compreendesse que atrás de cada efeito tem uma causa. Não existe nada sem uma causa, tudo tem uma causa. E é isso que ele está trazendo para que o povo receba essa alerta e receba essa profecia, né? E se atente, se volte, né, para Deus e peça perdão, se arrependa, né, para que conserte, para que haja um acerto, para que haja uma correção na vida deles. Aí, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Esse mal aqui, amados, muitas das vezes é interpretado de forma errada. Isaías, não sei se 46, não me lembro, onde a palavra de Deus diz que eu, o Senhor, crio o bem e crio o mal. Só que esse mal aqui, muitas das vezes, as pessoas pensam de uma forma errada. Esse mal que Deus está falando é no sentido de punição. É Ele quem vai punir, é alguma forma de correção, né? Muitas pessoas falam de castigo, mas eu não gosto dessa palavra de castigo. Então eu prefiro olhar e dizer pela disciplina, né? Então, esse mal que Deus está falando é um mal, mas que ao mesmo tempo é bem, ele é uma disciplina. Só que é algo que muitas das vezes vai gerar dor nas pessoas, né? Vai gerar correção, e correção nós sabemos que quando nós somos corrigidos, disciplinados dói, né? Mas é algo real. Então, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Não, amados. Tudo que vai suceder é o Senhor permitindo, é o Senhor enviando, é o Senhor conduzindo. Deus está no controle, mas é algo necessário, né? Aquele famoso mal necessário. Nós precisamos sim de ser corrigidos. Nós precisamos muitas das vezes de disciplina, né? E todos os dias, em todos os momentos. E é isso que a palavra de Deus é para nós. Ela é direção, ela é correção, ela é disciplina, ela é luz, né? É tudo isso. Então nós precisamos de entender e aceitar aquilo que nos colocar no lugar desse povo, porque nós poderíamos ser inseridos nesse texto aqui, claro, e devemos sim, porque a palavra de Deus ela foi, ela é e será sempre. Ela falou, está falando e falará para sempre. Então, isso serviu para aquele povo, serve para nós e serve para aqueles que virão
após nós, a igreja do futuro, né? A futura igreja. Então, isso é para mim e para você. Então, não há, amados, nada na nossa vida que não seja permitido por Deus. É o que está dizendo aqui, ó. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito ou o Senhor tenha permitido? Não. Tudo que vem na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa família, todo efeito tem uma causa. Isso é natural, é físico, é financeiro, é espiritual. Isso é algo real nas nossas vidas. Se nós não tivermos essa percepção, esse entendimento, nós vamos então começar a naturalizar aquilo que é espiritual e fazer uma mistura. E não funciona. É por isso que muitas das vezes nós temos a tendência também de achar, porque nós somos cristãos, Deus não vai nos tratar de um tratamento de uma forma especial. Não, amados, isso está errado. Não está correto. Deus, Ele vai tratar com cada um de nós, seja aqui, seja lá fora, seja hoje, seja amanhã. Mas isso vai, porque toda ação tem uma causa. E nesse sentido de aspecto aqui, a causa é boa, porque Deus está querendo fazer com que esse povo, volte atrás, para que esse povo se arrependa, para que esse povo veja a clareza e a realidade da vida que eles estão vivendo. E aí, olha só, versículo 7, olha o tanto que é interessante isso aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amados, isso é incrível. Não adianta nós querer torcer as coisas, porque a palavra de Deus ela é clara. Certamente o Senhor Deus de alguma forma. Hoje, amados, a gente é guiado, é direcionado por meio de quê? Não é da palavra? A profecia está aberta, ela está estampada. Isso aqui é uma profecia para mim, para você, para nós. É para a igreja, é para a nossa casa, é para a nossa família. O Senhor não fará, certamente não fará coisa alguma sem ter revelado aos seus profetas. Então, amados, tudo que acontece nas nossas vidas, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos de fazer uma análise, nós vamos entender com clareza, nós vamos ter a certeza e a convicção de que Deus já nos alertou sobre isso. Amém? Então, olha só, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Deus não vai deixar vir algo para nos pegar de surpresa. Nós podemos passar desapercebidos, nós podemos ser desatentos com a palavra de Deus, nós podemos ser negligentes, mas o fato é de que nada acontece na nossa vida. Deus não permitirá coisa alguma sem que primeiro Ele faz com que nós sejamos sabedores disso, A menos que não queira, é o que está acontecendo. O profeta está trazendo essa palavra para esse povo, para esta nação, e está funilando aqui, ele está conduzindo as pessoas a levar a entender que não é ele. A causa não é Amós, não é Amós que está vendo isso, é Deus. E aí, ele diz aqui dessa forma, e ele está dizendo justamente, então, o que está sendo dito para vocês é através de mim. Eu quero dizer para vocês que eu sou o profeta do Senhor. É o que ele está dizendo. Então, por que vocês não creem em mim? Porque eu sou esse profeta, eu fui enviado pelo Senhor. Isso não é fruto da minha imaginação. E aí, versículo 8, ele diz assim, rugirá o leão, quem não temerá? Outra vez, ele usa a figura do leão aqui. Amados, se Deus falou, quem não temerá? Amados, se nós não tiver temor, se não estiver atentos à palavra de Deus, o que será de nós? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ele está dizendo para o povo, olha, mais uma vez, eu sou esse profeta. O Senhor disse e eu sou temente a Ele, porque eu sou temente a Deus, eu faço o que Ele manda. O que Ele está dizendo e eu fui enviado para isso. Por isso eu estou dizendo a vocês, para que vocês tenham a consciência de que o que eu estou dizendo, o que o Senhor mandou dizer, vocês serão punidos e vocês serão punidos. E vai acontecer, isso é fato. Você acreditando ou não, você aceitando ou não, você concordando ou não, vai acontecer. Amados, porque é palavra do Senhor. Então aqui rugiu o Senhor. E é interessante que no versículo 1, no capítulo 1 aqui, ele fala na minha versão está o Senhor brama, mas outras versões está o Senhor rugiu. O Senhor. Então, amados, quando o Senhor ruge, quando o Senhor fala, quando o Senhor brama, amados, esquece. Sabe, então isso é muito sério.
o que Amós está trazendo aqui para esta nação e trazendo clareza para esse povo, e isso para eles rever os seus conceitos, de achar que, porque eram os escolhidos de Deus, poderiam fazer a coisa de qualquer jeito. E isso nos mostra também a nossa realidade, amados. Não é porque nós somos crentes que nós somos diferentes, né? Há muitos ensinamentos que não condiz com o contexto daquilo que Deus fala conosco, porque nós não temos tratamento diferente, amados. Nós vamos ser punidos, nós vamos ser disciplinados também. Se nós falhamos, o que nós não merecemos é a disciplina, ainda que seja com amor, né? Lembra lá de Davi, quando Deus manda a ele fazer 3 escolhas, ele escolhe, não, eu escolho estar nas tuas mãos, porque nas tuas mãos há misericórdia, isso é fato. Deus é misericordioso, mas não retira punição, Ele não vai deixar, amados, não vai deixar passar em branco. Então o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. O fato é que muitas das vezes nós queremos só o amor, queremos as promessas, queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas quando se aplica a justiça, e aonde está a justiça de Deus? Deus vai eliminar a sua justiça? Não, amados. Isso é para todos nós. Para mim e para você, que fomos escolhidos pelo Senhor, nós vamos ter o tratamento que nós decidirmos ter. Então, se o Senhor tem uma aliança conosco, amém, e Ele tem. Mas diante dessa aliança, Ele colocou princípios e valores. E houve uma concordância, porque senão não há como nós andarmos com Deus. Eu posso estar na igreja, eu posso professar a minha fé no Senhor, mas eu não tenho como andar com o Senhor. Porque dentro desta aliança há princípios e valores estabelecidos pelo próprio Deus. E dentro desta aliança, quando eu tenho conhecimento desta aliança, eu concordo ou não, eu decido ou não andar com o Senhor. Amém? Então nós precisamos estar atentos, amados, nesses dias de hoje, onde há tantos ensinamentos, né? E há tantas coisas, né? Há tanta facilidade, há tanto isso, aquilo, há de tudo, né? Nós sabemos que está sobrando, nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. O que é que a palavra do Senhor está dizendo? Aonde e de que forma Deus está nos conduzindo? De que forma eu estou com Deus? Até que ponto eu estou agradando a Deus? Porque uma coisa, amados, é eu professar, é eu estar bem financeiramente. Outra coisa é eu agradar a Deus. Nós não podemos voltar ao tempo de que, e a Bíblia nos ensina isso, o próprio Senhor fala, que nós não somos avaliados por Deus por aquilo que nós temos. Não, é por aquilo que nós somos. E somos em Cristo. Então nós temos que estar atentos. E aqui eu quero fazer 3 colocações para que nós possamos ter mais um pouquinho de clareza, né? Diante desse texto tão maravilhoso que eu acho que eu deixei, não consegui expor tudo aquilo, né, que tem dentro desse texto e contexto tão rico de ensinamento, de aviso, né, para esse povo e que serve também para nós. Primeiro, amados, eu coloquei aqui castigo, mas como eu disse, eu não gosto dessa palavra. A disciplina, ela virá, amados, para mim e para você. Por mais cristãos que eu seja e você seja, se nós errarmos, a disciplina, ela virá. Isso é fato, é para todos. Não existe super-homem, não existe blindagem contra a disciplina do Senhor nas nossas vidas. Por isso que eu disse, nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Não é muitas das vezes por aquilo que nós ouvimos, o fulano falar, dizer, fazer, não. Nós temos que estar ligados, introduzidos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nós temos que estar em sintonia com ela. Porque senão, amados, se nós não entender dessa forma, quando a disciplina vem, muitos não suportam a disciplina. Acha que Deus é injusto, uma coisa que não é, nós sabemos que não é, né? Acha que Deus não ama, acha que Deus não é misericordioso e começa a ver tudo errado. Mas o problema não está em Deus. O fato é que se isso está acontecendo na minha vida, o problema sou eu. O problema nunca foi Deus. Deus, pelo contrário, Ele é a nossa solução. É a solução para mim, é a solução para você. Foi a solução para o povo de Israel, é a solução para o povo de hoje, é a solução para as futuras nações. Amém? Então, não esqueça isso. Isso é fato. Primeiro ponto. Segundo ponto, destacar a seriedade da palavra do Senhor. Amados, muitas das vezes nós passamos desapercebidos a palavra do Senhor, mas muitas das vezes nós somos como esse povo, negligentes à palavra do Senhor. Porque quantas profecias Deus enviou a esse povo, quantos profetas
esse povo, mas parece que eu não sei se era um coração duro, não sei se era incredulidade, não sei se era negligência, mas o fato é que muitas e muitas das vezes eles foram punidos, muitas das vezes eles foram disciplinados, e Deus, por amor, pela graça e misericórdia, Ele sempre buscava, né, levar algo mais através dos seus servos, dos seus profetas a esse povo, fazendo com que esse povo, com que essa nação se voltasse para Deus. E será que nós estamos vivendo muito diferente disso, amados? É algo que nós temos que avaliar também, nós como cristãos, nós como igreja, eu e você. Nós precisamos estar atentos, né? Porque senão, quando o castigo vier, a disciplina vier, eu não vou aceitar, eu não vou concordar com isso. E eu não vou, por que eu não vou? Porque eu não vou levar a sério as palavras do Senhor, amados. E a palavra do Senhor é uma alerta, ela é luz, né? Ela é tudo na nossa vida, mas ela também é uma alerta, é ela quem nos conduz. Aqui está, aqui não está. Aqui pode, aqui não pode, né? Você chega por aqui você não chega. Você levanta por aqui você cai. Por aqui você vence, por aqui você é derrotado. Então é a palavra de Deus, é a seriedade da palavra de Deus. E não tem como, amados, nós conseguirmos ter êxito em Deus se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor e dar a ela a seriedade que ela merece. Porque ela é digna de ser respeitada, ela é digna de ser obedecida. Então a palavra de Deus é onde Deus opera, por todos os meios, sentido e aspecto das nossas vidas, da minha e da sua vida. Seja a igreja, por mais espiritual que seja, é a palavra de Deus. Se não estiver a palavra de Deus, não levar a sério a palavra de Deus, as coisas não vão acontecer da forma que Deus tem para nós. E muitas das vezes é muito mais fácil, né, as pessoas se frustrar. Outra coisa, terceiro ponto, nada acontece por acaso. Todo efeito tem uma causa. Amados, isso é muito sério, muito sério. O povo de Israel recebeu essa profecia. O profeta Amós, ele caminhou em graça, em sabedoria, soube conduzir esse povo, essa palavra, essa profecia, esse povo, conduzindo eles para que eles entendessem isso. E nós sabemos que, se você for ler o contexto da história, 50 anos depois, os assírios vieram e sobressaíram sobre a nação de Israel. Então Deus estava dizendo para esse povo: vocês serão punidos, mas vocês não serão punidos porque eu sou um Deus mau ou porque eu sou um Deus injusto. É porque todo efeito tem uma causa, e a causa pela qual eu estou fazendo isso, primeiro, porque vocês erraram, segundo, porque eu vos amo. Então o Senhor, amado, quando Ele nos disciplina, Ele nos ama, é por amor, Ele nos quer bem. Deus não criou nós para que nós vivêssemos uma vida torta, para que nós tornássemos aquilo que nós nos tornamos naturalmente falando, pela nossa natureza, mas Ele quer que nós vençamos essa natureza, Ele quer que nós olhamos para a seriedade, a capacidade, o poder da palavra dEle, e que essa palavra ela venha gerar fé em meu e em seu coração, e nós podemos assim caminhar, e aí caminhar vencendo as coisas, as situações. Sabe, quando Jesus falou que nós teríamos uma vida abundante, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, nos promete uma vida abundante, e essa vida, amados, de estar aliançados com Ele, aceitando, né, os princípios estabelecidos, valores estabelecidos através da aliança dEle conosco, e nós venhamos caminhar dessa forma. Então as dificuldades virão, porque Deus vai permitir que nós sejamos disciplinados, a disciplina virá sobre mim e sobre você, mas nós vamos vencer, porque nós vamos falar: Senhor, eis-me aqui, e eu quero, Senhor. Amados, não queira viver uma vida baseada naquilo que os outros acham ou pensam de você. Viva uma vida baseada nos princípios e valores estabelecidos por esta aliança de Deus para comigo e com você. É isso que Deus quer quando Ele faz essa aliança, é para que nós estejamos atentos a esta aliança, para que nós olhamos para esta aliança e venhamos viver, aceitando, concordando com os princípios e valores estabelecidos que está inserido dentro desta aliança. E que é maravilhosa, amados, porque na verdade, aonde nós iremos sem Deus? O que é eu e você sem Deus? O que é a igreja sem Deus? Como subsistir nesse mundo de tantas dificuldades, de tantos, coisas que vêm sobre as nossas vidas, se nós não estivermos amparados por Deus? Então o que Deus está dizendo é que a seriedade da palavra dele tem que ser levada a sério. Nós temos que levar a palavra dele a sério, tudo o que ele está dizendo. E muitas das vezes, amados, nós não entendemos por que nós passamos por tantas situações, mas se tem um efeito, tem uma causa.
tem uma causa. Nada vem na nossa vida por acaso. Não existe coincidência na vida do cristão. Não existe. Tudo tem uma causa. Agora, eu acredito, e é o que está dizendo aqui, que o Senhor nos mostra através da palavra, que ainda que Ele permitiu que esse povo tivesse esse tratamento, tivesse essa punição, essa disciplina, que tivesse que se tornar escravo, que fosse abatido por A, B ou C, mas que no final, o propósito de Deus era fazer com que essa nação se levantasse e se voltasse para Ele. E conosco, comigo e com você, nos dias de hoje também não é diferente. Né? Nós estamos vivendo esse momento aí, amados, mas Deus permitiu. Às vezes nós não entendemos, nós não conseguimos compreender, mas temos que confiar no Senhor. É o que está dizendo aqui. Então vamos voltar para Deus e vamos confiar em Deus. Há coisa, amados, que nós temos que nos colocar à disposição para fazer. Né? Então vamos confiar no Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, e eu espero que você tenha se alimentado através dessa palavra. Mas uma coisa nós precisamos de botar no nosso coração e não deixar sair da nossa mente, amados. Todo efeito tem uma causa. E a causa, quando parte de Deus, ela é maravilhosa, é meu a favor e seu a favor. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, por mais uma vez ter o privilégio, Deus, de compartilhar a Tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ó Deus, é ela quem gera em nós a fé, é ela quem nos dá entendimento, é ela quem nos dá, ó Deus, a revelação, é ela quem nos conduz, ó Deus, as nossas vidas. Pai, nos ensina a olhar mais para o Senhor, ó Deus, para a Tua palavra, meditar na Tua palavra, que venhamos, ó Deus, perceber, Pai, a grandeza, Deus, dos princípios e valores estabelecidos por Senhor, através da aliança que o Senhor fez, ó Deus, conosco, ó Deus, há muito tempo atrás, mas que prevalece esta aliança, uma aliança de amor, de graça, de misericórdia, e te damos graça porque nós sabemos, temos a certeza e a convicção de que a vontade do Senhor é que nós estejamos sempre bem. Oh Deus, isso só é possível se estivermos, ó Deus, na sintonia, na dimensão do Teu Espírito, ó Deus, sintonia com a Tua palavra. E nós queremos assim dar graças ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.